Oi, tudo bem? Estou aqui de volta a esse canal depois de algumas semanas sem nenhuma postagem nova. Por aqui os dias têm sido bem intensos, dias de muito trabalho. E por conta disso, a minha rotina deu uma grande bagunçada. Então, para tentar retomar aqui as atividades do canal e também para relaxar um pouco minha mente, eu senti que eu estava precisando mexer aqui em alguma coisa mais manual, então já que eu tinha alguns dias atrás selecionado essas imagens para impressão e ainda não tinha cortado tudo, eu vou aqui cortando enquanto eu converso um pouquinho com vocês, tá? Vai ser um vídeo assim bem espontâneo, ainda nem sei exatamente do que ele vai se tratar. Vamos começar aqui, né? Eu tô me sentindo assim bastante frustrada, bastante triste até por conta desses contratempos. Quem é professor sabe que vai chegando determinada época do ano e o volume de trabalho ele aumenta consideravelmente. Eu já esperava por isso, mas eu não esperava que acontecesse tão cedo esse ano. E apesar disso, eu tentei não parar completamente o meu projeto de estudos. Já está planejado aqui para o final do mês gravar um vídeo com as atualizações, né? Porque esse primeiro mês, mesmo com esses contratempos, esse primeiro mês já me ensinou muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Não vai ser bem o momento agora de falar sobre tudo, porque eu quero mesmo fazer um feedback mensal. Mas, apesar desses contratempos, né, eu vinha tentando manter aqui o mínimo do mínimo possível, também em relação às gravações. Até uma semana atrás eu estava tentando, com muito esforço, né, fazer alguns vídeos, até me animei em testar novos formatos, gravei e juntando tudo que eu fiz deu mais de 1 hora de gravação até. E aí, para não ficar tão longo o vídeo, até porque eu gravei com o propósito de editar, então não dava para postar sem editar. Então fui editar, demorei bastante para editar, até porque eu não tenho tanta prática. Mas eu tive um sério problema na hora de exportar. Meu computador ele ficou sem espaço. Eu tentei fazer de tudo para poder recuperar esse projeto. Tentei exportar para um pendrive e não funcionou. Sempre dava erro no final. Aí chegou um ponto que eu já estava tão cansada, já havia tentado tanto que eu simplesmente apaguei o projeto. Não apaguei os vídeos originais, mas sinceramente eu não tenho vontade mais de editar de novo. Sabe quando você faz tudo e depois você percebe que nem ficou tão boa assim, então deixa pra lá. Esse vídeo que eu fiz, ele tinha a ver com essas imagens aqui que eu tô recortando, né? Eu meio que gravei o processo de seleção dessas imagens, de algumas delas na internet. Aí depois falei um pouco de como eu pretendia usá-las. E aí passou-se alguns dias e elas ainda estão aqui, né? Nem sequer consegui cortar ainda. Vou pelo menos fazer isso hoje. Hoje é feriado por aqui, então tive esse respiro, mas apesar disso, tenho coisas do trabalho para resolver hoje. Amanhã também vai ser um dia bem intenso. Então, eu tô considerando, assim, que esse é um período mais difícil, que eu realmente tenho que cumprir prazos e, por conta disso, o trabalho, infelizmente, ele acaba ultrapassando os horários convencionais, acaba entrando nos feriados e nos finais de semana.
Mas eu tenho fé de que logo, logo a rotina vai estabilizar um pouquinho, né? Corrida, ela já é naturalmente, mas pelo menos eu vou poder contar com aqueles meus horários que são poucos, mas são muito importantes na minha semana, para que eu consiga dar continuidade aos meus projetos. Eu acho que o canal também é sobre isso, né? Sobre essa luta esse esforço de conseguir abrir espaço para as coisas que são importantes para a gente, porque se for esperar que as condições ideais apareçam, a gente realmente não faz muita coisa. Pois bem, essas imagens aqui, como eu não vou postar mais o outro vídeo, né, que eu gravei, vou falar um pouquinho aqui sobre elas. Essas imagens aqui é algo que periodicamente eu sempre seleciono para imprimir. Daqui a pouco eu mostro melhor as categorias. Mas desde que eu comecei o projeto dos estudos, ali no final de outubro, início de novembro, começaram a surgir algumas pequenas demandas por imagens. Elas são muito importantes aqui para o meu processo de estudo. Sempre que eu posso fazer isso, eu não considero assim uma perda de tempo, sabe? Esse processo de procurar as imagens e depois selecionar e depois integrá-las às anotações é algo muito rico para mim. Além de ser um bom respiro também para não ficar somente naquele esforço mental constante, que é bem cansativo, né? Tem um pouco dessa manualidade que eu gosto bastante. E também porque eu comecei a me empolgar com a ideia de colocar em prática o meu projeto de criar uma pequena enciclopédia que seria montada por mim mesma a partir do que eu venho estudando, a partir dos meus interesses. E aí eu aproveitei que eu parei no computador para selecionar as imagens, eu já selecionei muita coisa para já ter aqui pronto. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Essas aqui são as capinhas dos livros, já tinha até cortado. São aqui os livros que estão mais diretamente envolvidos aqui no meu projeto. E aí também, como eu queria aproveitar o espaço da folha, eu não ia desperdiçar o papel, né? Até porque é um papel especial, eu uso para ficar assim um aspecto de adesivo mesmo, eu uso um papel fotográfico adesivo. E aí, o espacinho que sobrou eu já aproveitei e coloquei. Isso tudo foi dentro de uma folha A4, então deu para bastante coisa, né? Tem aqui algumas leituras futuras também, que eu já deixei aqui no ponto. Ué, agora eu tô sentindo falta. Ah, teve um que eu já colei, caderno. Então, isso é uma coisa tão simples, né? Isso é tão fácil de você conseguir na internet, mas só de poder ter isso aqui para poder colar lá no início da anotação, isso me traz tanta alegria. É algo que eu faço sempre, muita questão. Se eu não me engano, aqui eu coloquei tamanho aqui de 5 centímetros lá no aplicativo. Aí ficaram todas com a mesma altura, todas as imagens. E aí já cortei tudo direitinho. Aí a outra categoria de imagens, que também é bastante importante para mim, são os rostos.
dos autores que eu tô lendo, ou os rostos de pessoas que são mencionadas nas leituras. Às vezes a gente passa tanto tempo lendo a obra de alguém e a gente nunca sequer viu nem o rosto da pessoa. Então, poder ver traz uma certa proximidade, traz uma, traz uma outra camada, assim, para a relação que a gente tem com aquele autor, com aquela autora. Então, isso é algo que, pelo menos, eu procuro ver as fotos, né? Mesmo que eu não consiga imprimir, eu procuro ver. Desde a época que eu estava no mestrado, que quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem sempre aqueles autores que acompanham a gente por muito tempo. Então, com eles eu lembro que eu imprimia o rostinho, e não só, assim, uma foto padrão, né? O bom da internet é que a gente encontra de tudo. E tem algumas pessoas que você encontra diversas fotografias, inclusive a pessoa com diversas expressões. Às vezes uma foto mais séria, às vezes uma foto mais alegre, outra mais triste. Então eu utilizava também essas expressões para ilustrar ali um pouquinho e tornar mais divertidas as minhas anotações, porque não é porque é estudo que não pode ser leve, que não pode ser divertido, né? A seriedade ela é importante, mas isso não quer dizer que não pode ser leve também. E aqui, inicialmente, o meu objetivo com esses rostos é porque eu pretendo, nessa minha enciclopédia que eu estou pretendendo fazer, ter uma folha para tratar de cada um desses autores, pensadores. Alguns autores dos livros que eu estou lendo, infelizmente, eu não encontrei as imagens dos rostos deles, porque eram autores nacionais e, de alguma forma, pelo nome ali, eu não encontrei, infelizmente. Mas a grande maioria eu encontrei. E assim, essas mulheres que estão aqui não fazem parte, não fazem parte dos autores que eu estou lendo. E isso já, só o fato de você parar para juntar esses rostos, aí você já percebe, nossa, como eu tô lendo poucas obras de mulheres, como os autores que eu leio são só homens e pessoas brancas. Parece que cai mais a ficha, sabe? Quando a gente vê, assim, os rostos, assim. Do que eu tô lendo, tem essa mulher e uma outra historiadora que eu não encontrei a imagem, né? O rosto. Uma pena. E aí, percebendo essa predominância masculina, além disso trazer reflexões para as próximas leituras que eu vou fazer, eu já pensei que quero. Já procurei ali o rostinho de algumas mulheres que eu quero conhecer mais, pesquisar mais, ler mais, para já criar a minha folha lá na minha enciclopédia. Eu falo assim como se já tivesse tudo pronto, né? Mas na verdade eu tô aqui do lado com um caderno totalmente em branco. Eu vou já mostrar. Então, o intuito aqui é recortar aqui para ficar mesmo só o rostinho. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Que logo, logo eu vou ler um livro dela no Clube das Jovens Senhoras, clube de leitura que eu participo. E pelo que eu vi da obra dela, já me interessou muito. Acho que eu vou querer ler os outros livros também. Deixa eu guardar aqui. Vou botar aqui nesse cantinho, só para eu poder mostrar aqui o, o tal caderno da enciclopédia. Que é esse daqui, é um caderno argolado da Cícero, um fichário. Escolhi essa cor lisa porque
pensando assim muito a longo prazo, pensando muito no futuro, a ideia é que eu tenha vários desses de cor lisa, né, e possa colocá-los ali na estante. Só para comparar aqui o tamanho com o outro fichário que eu tenho usado mais agora, esse aqui é o fichário que eu uso para fazer anotações das leituras, à medida que eu for lendo. Também anoto algumas coisas de aulas, então é uma anotação assim muito espontânea, é uma anotação que eu gosto de chamar de anotação de entrada, porque aqui não tem muita preocupação em dar uma ordem, um sentido, eu só vou registrando ali os pensamentos ali à medida que a leitura ou a aula for avançando, né? E é claro que vai chegar um ponto, e esse ponto já chegou, porque eu tenho muitas e muitas anotações de entrada, e é isso que me incomoda, sabe? Eu anoto bastante, eu tenho esse hábito de anotar há muito tempo, então, como eu já falei até em outro vídeo, né? Eu tenho muitos cadernos, muitos papéis, e me incomoda o fato de parar por aqui. Anotar é maravilhoso, mas se eu não fizer nada com aquilo, sim, vai passar um pouquinho de tempo e eu já não vou nem lembrar o que é que eu anotei. E tem aqueles assuntos que a gente estuda por várias fontes. Se você faz, por exemplo, um curso sobre um assunto, e aí um tempo depois você faz um curso sobre o mesmo assunto, vão ter ali partes daquele conteúdo que vão ser repetitivas, vão ter partes complementares. Então, se você mantiver tudo aqui como nota de entrada, você vai ter aquele grande volume de coisas, quando o interessante seria você depois, em uma anotação posterior, poder sintetizar, poder tirar ali o principal de cada uma das fontes e criar a sua principal fonte ali de consultas, que vai estar organizada de acordo com a sua própria ordenação, aquela que faz mais sentido para você, que vai conter ali realmente as informações que são importantes de estarem anotadas. Então, o objetivo aqui dessa enciclopédia não é criar assim um material que possa ser útil para outras pessoas, não mesmo, é algo que vai conter aqui o que foi relevante para mim, o que é importante para mim. E eu escolhi justamente esse formato argolado, que para mim é sem dúvidas o formato reposicionável que existe entre as opções atuais, a que mais me atende, a que mais me traz segurança de que as folhas não vão se danificar. Então, a opção também por esse fichário um pouquinho menor, ele tem a folha no tamanho A5, é porque a folha tem aquela medida certa, nem é muito grande, nem é muito pequena, mas considerando que nessa folhinha pequena, boa parte dela vai estar ocupada por uma imagem que vai ilustrar aquele assunto, então o espaço que vai sobrar ele vai ser pouco, na verdade pouco não, vai ser suficiente para acrescentar algumas quantidades aqui de informações, porque não vai ser algo que eu vou escrever exaustivamente, né? A proposta mesmo é que eu vá acrescentando detalhes bem aos poucos. E o fato de ser reposicionável é ótimo por causa disso. Porque se nessa folhinha aqui eu inicio um assunto sobre antiguidade grega, e aqui eu inicio um assunto sobre acústica musical, não tem problema. Eu posso manter tudo junto, porque está tudo mais prático, é o que eu estou escrevendo no momento. Mas à medida que eu for escrevendo mais coisas, aí eu posso já ir organizando em abas. Depois, quando eu tiver um volume maior de folhas, eu vou ter vários volumes desse caderno. É isso, não tem aquela pressão de você finalizar um assunto logo. É mesmo
de iniciar a ir ali e preenchendo com as coisas que eu vou aprendendo. Então, eu quero garantir que aqueles pontos mais importantes para que eu não esqueça, eles venham para cá. Só o fato de eu parar um tempo e criar essa página e procurar uma imagem, colocar, anotar aquela informação, isso já tornou aquele momento tão especial que eu acho que o meu cérebro ele vai se lembrar muito mais daquele assunto. E outro ponto importante de mencionar é que eu falei aqui o exemplo da antiguidade grega, né? Mas eu não pretendo escrever aqui sobre temas tão amplos, né? Eu quero ser assim, muito específica. Eu posso até ter uma folha assim, mais geral sobre a antiguidade grega, de repente colocando aqui alguns marcos históricos mais gerais, uma espécie de sumário até, mas as outras folhas já tratarão de temas mais específicos. Por exemplo, arquitetura grega, depois outra folha sobre o teatro grego e até o próprio teatro grego, essa folha ela vai se desdobrar em outras folhas mais específicas, folhas sobre um dramaturgo específico, outra folha sobre a construção dos teatros. É algo que vai poder se ramificar naturalmente e eu não vou ter nenhuma limitação de espaço, porque se eu fosse escrever dessa forma em um caderno fechado, um caderno costurado ou em espiral, chegaria um momento em que ou eu deixaria ali um monte de folhas em branco para que tivesse espaço de escrever mais, mas chegaria um momento em que os próprios limites do caderno não dariam conta. Então isso daqui me dá totalmente a liberdade que eu preciso. Falando aqui sobre as folhinhas temáticas, mas eu também vou ter folhinhas para pessoas, para falar de pessoas que são importantes para algum assunto, para falar de autores também e suas obras. Ter aqui uma página que centralizasse ali as principais informações biográficas de alguma pessoa, as principais obras, as principais ideias, e depois eu poderia ir desdobrando esse assunto à medida que o tempo me permitir e à medida que eu for encontrando informações relevantes sobre aquilo. Então, no caso, se eu for criar uma página aqui sobre ela, né? O ideal seria eu colocar a foto por aqui. É bom que eu já tampo essa seleção aqui da semana, que não vai ser relevante aqui. E com essa minha caneta aqui mais grossa, eu vou colocar o nome dela aqui em destaque. Então agora eu vou pro momento assim mais satisfatório, que é poder colar a imagem. Vou colocar o nome completo. Aí aqui embaixo eu vou colocar o nome artístico. Aqui vou colocar o ano de nascimento. Então, para essa folha aqui, eu acho que seria mais relevante para mim nesse momento ter informações sobre a obra dela, já que é uma autora que eu ainda não conheço. Ela também tem uma discografia que seria muito interessante de colocar aqui também. Então, acho que depois de criado esse cabeçalho, é melhor não escrever aqui nada diretamente, porque, como eu falei, esse daqui não é um caderno de entrada. Aqui já é para colocar informações que foram processadas anteriormente.
seria até arriscado já colocar algumas coisas diretamente, porque posso acabar cometendo algum erro, posso acabar não medindo exatamente aqui o espaço e ficando uma coisa assim não muito proporcional. A ideia é que eu faça essa pesquisa e essas anotações em um outro local e depois eu passo para cá algo que fosse assim mais definitivo e já bem organizado. Agora não é o momento de fazer essa pesquisa, mas eu já me senti aqui animada para já criar algumas outras páginas. Esse daqui que já estava cortadinho, vou colocar, que é um dos autores que eu tô lendo. Bem, eu não encontrei o nome completo, pelo menos não nessa busca inicial. Eu acho que eu vou colocar somente aqui embaixo o nome que eu tenho acesso. O ano de nascimento. Dele eu não encontrei nenhuma foto muito boa de frente, por isso que ficou assim. Quase não coube o nome. Aqui já temos uma data de nascimento, um ano de nascimento e um ano de morte. E até foi bem recente. Interessante, né? Assim, poder saber esses detalhes mínimos assim sobre a vida da pessoa. E aqui eu pretendo ainda descobrir coisas mais. Vou passar aqui para próximo. Não tô lendo nenhum livro dela para o projeto, mas quero criar essa página aqui. Inclusive eu tinha criado já algo no computador, quando eu estava testando fazer essa minha enciclopédia no computador. Aí deu para ver que não deu certo. No computador tem muitas vantagens. A vantagem de você poder conectar as notas com links, a vantagem de poder anexar facilmente imagens, vídeos, de poder utilizar alguma ferramenta de busca e encontrar rapidamente uma informação, a vantagem de ficar esteticamente limpo e interessante, afinal é algo digitado, mas a verdade é que muitas coisas que eu fiz no computador, elas estão lá. Se já é difícil para mim pegar um caderno e revisitar aquilo de tempos em tempos, imagina dentro de um computador com centenas e milhares de anotações a mais, arquivos. Então, eu tô com essa proposta de fazer mesmo no manual. Vai dar mais trabalho, mas é justamente esse trabalho a mais que vai fazer tudo ser mais significativo. Estou apostando nisso. Impressão minha ou Patrícia Lee, Susan Lee? Coincidência, né? Então, olha só, já dei aqui o primeiro passo. Com 5 pessoas. Logo vou organizar esses outros roxinhos aqui, suas respectivas páginas. Só o fato de ter vindo aqui, ter recortado essas imagens e ter colado, pesquisado aqui alguns dados básicos, só isso assim eu já tô, sabe, todo aquele desânimo e aquela frustração que eu tava sentindo no começo do vídeo, já sumiu, sabe?
Tô aqui já um pouquinho mais animada novamente. Eu já estava pensando aqui que, por exemplo, quando eu for falar das obras dessa autora, eu poderia imprimir as capinhas dos livros que ela publicou um pouquinho menor, talvez até metade disso daqui, e colocar uma a uma. Eu acho que ficaria bem mais interessante, né, do que colocar somente os títulos. Poderia fazer o mesmo com a discografia dela. Tudo isso me anima bastante. E só para finalizar, eu acho que eu vou cortar algumas dessas imagens aqui, que são, na sua maioria, aqui imagens mais decorativas. A ideia é que, ao longo do estudo, sempre que eu identificar algo específico mesmo que caiba ter uma imagem, eu vou poder fazer. Aqui mesmo foi uma busca inicial. A ideia não seria ter imagens assim somente decorativas. Eu realmente queria colocar imagens que fizessem sentido, que fizessem mesmo alusão àquele tema. Então, eu não sei até que ponto essas imagens aqui elas serão usadas neste caderno. Provavelmente no outro, eu não sei, vou descobrir isso aqui ao longo do processo. Bem, acho que eu imprimi essas imagens aqui no tamanho ideal aqui para fazer algo decorativo. Talvez possa escrever algum texto aqui e colocar essas imagens. Isso aqui ficou um pouco solto, não sei exatamente como eu faria. Ah, no outro vídeo que eu gravei e não deu certo, eu tinha mostrado também essa impressão que eu fiz nesse papel comum, justamente para poder rasgar com facilidade. Tá aqui justamente do jeitinho que eu deixei depois de gravar o vídeo. Tem essas imagens aqui, que assim, elas não têm o objetivo de ocupar uma folha inteira. Eu imprimi grande justamente para poder usar partes dela, principalmente como bordas, molduras. E aqui, ó, fazendo esse rasgadinho, que no papel fotográfico eu não conseguiria esse efeito, né? Que eu posso fazer uma folhinha. Fazer uma aqui, depois fazer uma embaixo. Mas eu ainda tô pensando exatamente como eu quero fazer. Eu também não quero ter a obrigação de enfeitar todas as folhas, porque senão isso vai acrescentar uma camada extra de trabalho. Eu quero sim poder cuidar desses detalhezinhos aqui, mas também poder priorizar o texto e as imagens que sejam realmente relevantes para tratar daquele tema. Mas esse tipo de colagem mais artística, ó, que eu gosto de fazer, eu só não tenho certeza se eu vou trazer para cá ou se eu vou deixar para outros tipos de projetos. Aqui foi um dos mapas também que eu imprimi. Acabou ficando um pouquinho maior do que eu gostaria. Mas é esse tipo de coisa que faz sentido tá aqui. Tô falando com um tema e tô falando da geografia. Nada melhor do que você colocar um mapa. Tô feliz porque consegui me colocar em movimento novamente. Consegui aqui fazer um vídeo, espero que dê tudo certo até a publicação dele. E eu agradeço muito a companhia de vocês aqui. Espero que logo as coisas acalmem mais por aqui e eu consiga retomar o ritmo no meu projeto e consiga também ter mais coisas aqui para compartilhar com vocês. Então, até o nosso próximo vídeo.